Enquanto você vai abrindo, compartilhando aí, você que está em casa, compartilha também este culto, esta mensagem, com certeza você vai abençoar alguma vida no nome de Jesus. Existe um personagem da ficção que eu gosto muito, né? Da ficção, questão dos livros e até de filmes, que se chama Sherlock Holmes. Eu gosto muito desse personagem, e a gente pode dizer que ele é o maior detetive, né, da história da ficção policial, né? É Sherlock Holmes. E eu gosto muito dele, ele tem algumas coisas bem peculiares, e entre elas, uma coisa que eu vi certa vez, é que ele tem um cartão de visitas. Sherlock Holmes, ele tem um cartão de visitas. E é exatamente isso que está escrito no cartão de visita de Sherlock Holmes, em que ele diz: meu trabalho é saber o que os outros não sabem. Na ficção, né, o trabalho de Sherlock Holmes é esse, é descobrir, é saber o que os outros não sabem. A grande maioria de nós está mais acostumado com aquela frase, né, elementar, meu caro Watson, né, com certeza você já ouviu essa frase alguma vez, ou já repetiu essa frase alguma vez, né? Uma coisa elementar, uma coisa que todo mundo deveria saber, na verdade, e nem sempre a gente sabe, na verdade, uma coisa que parece óbvio, mas nem sempre a gente sabe. E quando a gente fala que vamos completar a missão, e quando a gente fala de um país cristão, a gente pensa, não é óbvio, pastor, né? Não é óbvio que todo mundo conhece a Jesus Cristo? Não, infelizmente não é óbvio. Nem no Brasil todo mundo conhece a Jesus Cristo, que se diz um país cristão. Quanto mais lá fora. Nem tudo que parece óbvio, elementar, é óbvio, é elementar. Talvez você acredite que os seus vizinhos conhecem a Jesus Cristo, que os seus amigos conhecem a Jesus Cristo. Talvez você acredite que a nossa nação conheça Jesus Cristo, mas isso não é uma crença verdadeira. Isso é uma crença ilusória, não é real. E o meu medo maior ainda e eu vejo isso como desafio, e tenho ouvido alguns colegas comentarem, falarem, até algumas pregações, é que o nosso grande desafio, e já disse isso aqui, vou repetir, o nosso grande desafio para este século não é evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo Jesus no Brasil, mas evangelizar aqueles que acham que conhecem a Cristo Jesus. Pois tem muita gente que acha que conhece a Cristo Jesus, que deveria ser elementar, que deveria ser óbvio, porque são pessoas que frequentam igrejas cristãs, igrejas evangélicas, mas essas pessoas não conhecem a Cristo Jesus. Por isso, né, o nosso trabalho não é saber o que os outros não sabem, porque eu já sei que eles não sabem quem é Cristo Jesus. Mas o nosso trabalho é pregar Cristo Jesus para aqueles que não sabem. Esse é o nosso trabalho. Esta é a nossa obrigação. E quando a gente fala de alguém que sabe o que os outros não sabem, como fala Sherlock Holmes no seu cartão de visitas, a gente tem um alívio que existe realmente na vida real alguém que pode responder isso, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único que sabe o que os outros não sabem. Ele é o único que sabe, pois ele sabe de todas as coisas. Mas o mundo ainda não conhece. Muitas pessoas que estão andando, vivendo com cada um de nós, ainda não conhecem isso. Talvez você acredite, não, mas ele já tem, pastor, né? A religião dele, ele já vai na igreja. Mas será que ele tem certeza da salvação? Será que ele conhece realmente a Cristo Jesus? Eu não sei. Eu sei quem sabe é Cristo Jesus. Por isso eu preciso pregar para ele, Cristo Jesus. Se ele souber, amém. Mas se ele não souber, eu sou responsável. Pois eu conheço aquele que sabe todas as coisas. E nesse texto de João, capítulo 10, nós estamos pregando na quarta-feira sobre o eu sou. Estamos pregando nosso culto de oração da quarta-feira, e a nossa pastoral tem saído sobre o eu sou.
E na quarta-feira, nós estaremos terminando, na próxima quarta-feira, falar sobre isso. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Nesse capítulo 10, Jesus, ele se apresenta como a porta e como o bom pastor. Nós estamos terminando esta série de mensagens na quarta-feira sobre a porta. Ele se coloca como a porta. Ele se coloca como aquele que sabe o que os outros não sabem. Mas nós vamos descobrir que nós precisamos atravessar essa porta para saber o que ele sabe. E em João, no capítulo 10, dos versos de 9 a 14, estaremos lendo, e nos diz assim, Jesus fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém. Este último versículo é um destaque, em que ele diz que ele conhece as ovelhas e as suas ovelhas conhecem a ele. O problema é que tem muita gente que acha que é ovelha, mas não conhece a Jesus. Então, ninguém pode ser ovelha se não conhecer a Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Por isso, nós precisamos apresentar a esses o homem que sabe o que os outros não sabem. E quem é esse homem? Este homem, é claro, é Cristo Jesus. O que nós vamos aprender aqui neste texto? Algumas lições importantes. Em primeiro lugar, por que Jesus é esse homem que sabe o que os outros não sabem? Primeiro, porque ele sabe o caminho. Ele é o único que sabe o caminho. Quem é o único que sabe o caminho? É o que sabe o que os outros não sabem. Cristo Jesus é o único que sabe o caminho. E por que ele sabe o caminho? João fala isso. Em João, capítulo 3, versículo de número 13, João, fala as palavras de Jesus, em que Jesus fala a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Por isso, Jesus Cristo, ele sabe o que os outros não sabem. Por que ele sabe o caminho do céu? Porque que ele é o caminho, conforme fala, ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele mesmo percorreu o caminho. Ele mesmo percorreu o caminho. Ele veio dos céus para a terra, para mostrar o caminho a cada um de nós. Por isso, nós podemos declarar, ele é o homem que sabe o caminho. O caminho que mais ninguém sabe. E não apenas sabe o caminho, mas ele é o próprio caminho. Ele é o único que pode levar. Por isso, aqui, nesse texto, ele fala que ele é a porta. Porque quando ele diz que ele é a porta, ele diz, eu sou o caminho que você tem que entrar. Você precisa passar pela porta. Por isso, os homens precisam saber que existe um único caminho. Pois nós vemos uma pregação que diz, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões falam de Deus. Todas as religiões salvam. Mas isso não é verdade. Pois Jesus, ele é exclusivo. Ele é único. É uma vida progressiva. Pois ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades. Conforme nós vimos aqui no versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Então, aqui, nesse texto, nós vemos a segurança que você pode ter em que
ele fala aqui desta segurança que só Jesus pode dar, pois ele sabe o que mais ninguém sabe. Por isso, ele declara claramente essa segurança. Primeiro, essa segurança que ele dá, na realidade, é a salvação. Será salvo. Esse é o primeiro ponto importante. O homem que sabe o que os outros não sabem, por isso ele tem que anunciar que aquele que passa pela porta será salvo. Ele fala claramente isso aqui. Outro ponto importante ainda neste versículo que, além de ser salvo, você conta com a proteção dele, a segurança dele. Ele diz que você entrará e sairá. Mas ele não está dizendo quando ele fala que você entra e que você sairá e se afastará dele. Não. Não é isso que acontece com o pastor. Quando a ovelha, ela entra lá no aprisco, na casa do pastor, ela encontra o quê? Proteção, segurança. E quando ela sai, ela também encontra proteção e segurança. Por quê? Porque ela sai com o pastor. Ela não sai sozinha. Ela entra com o auxílio do pastor. Ela fica protegida com o pastor. Pois, por que o pastor é a porta? Já disse isso e vou repetir. Porque naquela época, naquele local, o curral das ovelhas, o aprisco, ele não tinha uma porta. Ele tinha apenas a passagem. Ele era cercado por uma cerca viva e a ovelha entrava por aquela abertura. E quem era a porta? O próprio pastor, que se deitava ali no caminho. Por isso, o pastor dá proteção à ovelha. Porque ela entra e ninguém mais entra. E ela só sai com a permissão do pastor. E ela só sai com a supervisão do pastor. Além da proteção, o pastor faz a supervisão, isto é, ele cuida. Por isso, ele fala aqui claramente, e achará pastagem. Pois ele vai supervisionar a alimentação da ovelha. Ele vai levar ela a águas tranquilas e a pastos verdejantes, conforme fala o Salmo de número 23. Esse é o pastor. Pois ele é o único que sabe o que os outros não sabem. Ele sabe o caminho para a sua proteção, para a sua segurança. Ele garante a sua proteção, a sua segurança. Ele é o único que pode garantir todas as suas necessidades. Pois o pastor é diferente do mercenário. Pois o mercenário, ele não protege as suas ovelhas, conforme fala aqui o texto bíblico, o versículo 12 e o versículo 13. O mercenário, ele abandona, ele foge, ele não cuida. Pois o mercenário, ele finge que sabe das coisas. Mas só Cristo Jesus sabe de todas as coisas. E ele sabe de todas as coisas. E o que ele quer fazer na sua vida. Nós vamos descobrir outra coisa importante, outro ponto importante aqui, é que além dele ser o caminho e garantir tudo isso, ele vai fazer muito mais do que você imagina. O versículo de número 10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção, não é uma vida qualquer, mas é uma vida em abundância. O mundo que não conhece o homem que sabe o que os outros não sabem, vive apenas uma vida que nós poderíamos
dizer que, na realidade, o mundo sem Cristo Jesus não vive. O mundo sem Cristo Jesus vegeta, pois ele não tem a abundância que a palavra de Deus nos dá. O que Jesus está dizendo aqui nesta passagem, o que ele quer para o mundo, para as suas ovelhas, o que ele quer que essas ovelhas conheçam, saibam, é que ele quer dar uma vida em abundância, não uma vida simples, pois a vida simples o homem já vive, o homem já consegue satisfazer as suas necessidades materiais, mas ele está falando muito além de suprir as suas necessidades materiais, pois o homem já consegue suprir, na sua grande maioria, as suas necessidades materiais. Mas ele está falando aqui, não apenas da necessidade material, mas ele está falando aqui da necessidade espiritual, que vai muito além das coisas materiais. Ele está falando aqui de uma vida completa, de uma vida com abundância, de uma vida com prosperidade, mas uma vida completa. Não é apenas dinheiro e saúde. As pessoas estão preocupadas muito com as bênçãos materiais. Mas é bem interessante que quando o judeu, ele dá aquilo que nós chamamos em português, da paz do Senhor, mas quando o judeu fala Shalom Adonai, que ele está dizendo a paz do Senhor em hebraico, quando ele está dizendo isso, ele está abençoando a vida completa do ser humano, seja em todas as áreas da sua vida, pois o ser humano tem uma única vida, mas nós temos áreas da nossa vida. Então nós temos a área da nossa vida financeira, nós temos a área da nossa vida emocional, da nossa vida física, mas temos a mais importante de todas, que é a área espiritual. Então, quando você abençoa alguém com a paz do Senhor, ou com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa entender que você está dando uma bênção muito maior do que você pode imaginar, por isso você não pode dar, por isso o homem não sabe, porque você está dando uma bênção no nome de Jesus, que é uma bênção espiritual. É isso que Jesus está dizendo, eu quero dar uma vida em abundância. Pois aqui na terra, nenhuma vida pode ser uma vida em abundância. Por quê? Porque um dia a sua vida vai acabar. E abundância é algo que não acaba. E como não vai acabar isso? É com a vida eterna. O que ele está prometendo para nós é isso. Por isso que o mundo precisa conhecer esse ponto importante aqui. Ele precisa conhecer aquilo que o apóstolo São João fala lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, João fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós queremos saúde física, nós queremos saúde financeira, mas o mais importante é a saúde da alma, pois a alma é eterna. A nossa vida física não é eterna. É isso que Jesus está falando claramente aqui. Jesus é bom para nós, tanto no sentido físico como moral, mas principalmente da forma espiritual. Principalmente da forma espiritual. É isso que nós precisamos entender. Por isso Jesus tem a preocupação com cada uma das suas ovelhas. Mas ele fala ainda que existem aquelas ovelhas que ainda não estão com ele. Ele fala em João, capítulo 10, versículo 16, ele fala: ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Veja a nossa responsabilidade. Jesus fala: olha, existem ainda ovelhas que não vieram para cá, ovelhas que estão desgarradas, ovelhas que estão perdidas. E como elas saberão que existe um lugar seguro, que existe um lugar de proteção, que existe um pastor verdadeiro? Pois essas ovelhas estão na mão de mercenários, estão na mão do ladrão. Estamos vivendo tempos
em que multidões estão sendo conduzidas por mercenários, por ladrões. É isso que Jesus está dizendo. Esses estão iludidos, estão enganados. E Ele está dizendo, olha, eles estão fora. Eles precisam ser conduzidos. Por isso que a missão ainda não está completa. Porque essas ovelhas acreditam que estão sendo guiadas por pastores. Mas na realidade, estão na mão de mercenários. Infelizmente, nós vemos isso praticamente todos os dias. Liga a sua televisão, liga o seu rádio, entre na internet e veja as barbaridades que estão sendo ditas em nome do pastor. São mercenários, são ladrões, que venderam a sua alma para Satanás, pelo vil metal. E nós estamos conformados com isso. Estão perdidos. Pessoas boas, pessoas que estão procurando o caminho, mas estão perdidas. Cabe a nós conduzir estas ovelhas que estão literalmente sem pastor. Elas precisam de pastor. Mas para isso, nós precisamos anunciar o verdadeiro pastor, que sabe o que elas não sabem. Nós vamos anunciar o verdadeiro pastor que vai suprir as necessidades delas. Por isso é urgente completar a missão, pois estão perdidas. Pois estão perdidas. Não conhecem a esse pastor. Temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. Esta responsabilidade é sua. Pois como ele fala no versículo de número 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Melhor dizendo, ele já deu a vida por essas ovelhas. Mas esses que se dizem pastores são mercenários. Eles querem apenas a lã das ovelhas. Só querem as posses, os bens materiais. Pois a diferença do pastor para o mercenário é que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o mercenário foge na hora em que elas mais necessitam. Por isso, vivemos um tempo de ovelhas sem pastor. Vivemos um tempo sem o pastoreio do Senhor Jesus. Pois não é pregado o pastoreio do Senhor Jesus. Não tem sido vivido conforme o Senhor Jesus gostaria que fosse. Mas nós temos esta responsabilidade de pregar o Supremo Pastor. Pedro fala na sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, Pedro fala assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Ele está falando da recompensa que nós iremos receber do Supremo Pastor. Temos que estar como ovelhas prontas para ouvir a voz do pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas também, como ovelhas, temos um papel importantíssimo. A gente não conhece muito, às vezes, o mundo rural, mas é interessante o seguinte: em todo rebanho, existe um que conduz o rebanho. Existe um animal que os outros seguem. E no rebanho de ovelhas não é diferente. Sempre existe uma ovelha em que as outras seguem. Então, nós precisamos de ovelhas obedientes ao pastor. Ovelhas que escutam, que ouvem a voz do pastor. Pois serão essas ovelhas que irão guiar outros até
o aprisco do Senhor Jesus. E nós somos essas ovelhas. Você que já conhece o pastor, você que já ouve o pastor, a sua obrigação como ovelha é guiar outros para o aprisco do pastor. Pois a ovelha guia a ovelha. Aquele que não é ovelha é bode, afasta da presença do Senhor. Por isso, precisamos parar e meditar. Eu estou sendo ovelha, levando ovelhas para o aprisco do Senhor Jesus. Eu estou atravessando pela porta e outros estão me seguindo, pois eu escuto a voz do pastor. E por escutar a voz do pastor, eu levo outros a passarem pela porta que é o pastor. Eu levo outros a ouvirem a voz do pastor. Ou, infelizmente, eu estou agindo como um bode. Está dando chifrada e coice para tudo quanto é lado e dispersando o rebanho do pastor. Então, pare e pense no seu papel. Nós temos nosso papel. Para que a missão seja completada, nós precisamos guiar outras ovelhas. Aquelas ovelhas que ainda não pertencem ao aprisco do pastor. Precisamos guiar para que elas conheçam o homem que sabe o que os outros não sabem. Que Deus nos abençoe a sermos ovelhas de verdade. Ovelhas que ouvem o pastor. E ovelhas que guiem outras ovelhas ao pastor. Amém. Convido você a curvar a sua cabeça agora, a orar para este supremo pastor, colocando na sua oração esses dois motivos. Primeiro, que você ouça a voz do pastor, pois se você não ouvir a voz do pastor, você não pode ir aonde o pastor está. Você não pode realizar o que o pastor deseja. E segundo, que você possa guiar outros a Cristo Jesus como uma ovelha obediente que escuta o pastor. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradeço por estar na tua casa. O meu pedido é que, Senhor, eu escute a tua voz como meu pastor, como supremo pastor, ó Pai. Que eu escute. E que como ovelha também eu possa assim guiar outros até a tua casa, até o teu aprisco. Que eu possa guiar outros à proteção e à segurança no nome de Jesus, Senhor. E que da mesma maneira eu clamo por todos nesta manhã. Que todos, Senhor, hoje se quebrantem diante de Ti, se arrependam e possam hoje ouvir a Tua voz. Para que assim a missão seja completada no nome de Jesus. Por isso eu clamo nesta manhã, ó Pai, pelo Teu amor, pela graça e a paz do Teu Filho amado Jesus e pela consolação do Teu Espírito Santo, que todos nessa manhã ouçam a Tua voz e guiem outros até Ti, no nome de Jesus. Amém.